E agora, vamos lá, compartilhar. Tive aqui, compartilhar, vamos lá, deixa-me só pôr, onde é que está? À vontadinha, diz a Vera. Ó Vera, daqui a bocado tu não fujas, porque tu também podes dar aqui palpites, não é? Ana Vera. Ok, vamos lá. Primeiro, muito obrigada por estarem cá, ok? Fico mesmo contente de ter-vos aqui. Qualquer dúvida ou questão, vocês podem colocá-las aqui, diz a Vera, ai Jesus. Depois, se reverem, entretanto eu vou-vos mandar um guia, vocês não precisam, se quiserem tirar fotografias aos PowerPoints podem tirar, porque há coisas que estão aqui que não vão estar lá, mas o essencial vai estar nesse guia. E que esse guia é para quê? Para vocês imprimirem, ficarem com ele direitinho e poder-vos ajudar no vosso dia-a-dia, ok? O objetivo é que vocês saiam daqui hoje com a perceberem, primeiro, como conjugar as cores. E o perceber como conjugar as cores não é dar-vos aqui, isto fica bem com isto fica bem com aquilo, isto fica bem com... Ou seja, dar-vos aqui meia dúzia de coisas assim rápidas e vocês vão para casa todos contentes, achar que o azul fica bem com isto, com isto, com isto. E depois aparece-vos uma situação diferente e vocês não se conseguem orientar, principalmente quem trabalha muito com maquiagem, com roupas, com outras, que precise da coloração, precise da análise, precise perceber sobre cor. Depois penso que se vê-se com situações em que não percebeu o porquê, não percebeu o que está por trás da razão daquilo ficar bem com A, B ou C, e vocês acabam por, acaba por ser... eu não considero trabalho bem feito. Por acaso não tenho aqui nenhuma quer dizer, tenho ali a Dona Vera, que está com a sua consultoria a meio, mas se tivesse aqui alguma das pessoas que fizeram já a consultoria comigo, elas sabem que eu sou chata e elas depois têm que fazer exercícios e têm que fazer, depois têm aulas e se calhar muitas vezes pensavam que iam a uma consultoria de imagem ou fazer uma análise de coloração e que aquilo ia ser eu chegar ali e dar-lhes meia dúzia de coisas. Isso não é o que eu faço e não é o que eu vou fazer aqui. Okay? Vocês vão perceber aqui, por isso é que eu quero que se tiverem perguntas, digam-me, nós vamos ver exemplos. Era bom, diz a Vera. Era bom, era chegar ali, papinha feita. Olha, mas sabes, só por uma curiosidade, eu tenho uma moça que eu estou a fazer a consultoria com ela já fez uma com outra pessoa e ela disse que continua, que fez a consultoria com outra consultora e que continua a não conseguir escolher roupa sozinha. Eu disse assim, olha, então desculpa, mas é assim, se tu saís da minha e disseres-me que não consegues escolher roupa sozinha, não te vou largar até tu conseguires, porque eu vou-te ensinar como é que tu escolhes e como é que tu vais a um supermercado, a um shopping e consegues perceber que roupa é que te fica bem, que cores, que estampas, que pronto, isso tudo. Hoje vamos ficar com as cores e com as estampas e vocês vão sair daqui prós ou então com ferramentas para ficarem prós, está bem? Agora, isto não anda? Então. Andou. Primeiro, acho que a maior parte das pessoas que neste momento está aqui conhece-me e deixa-me só ver deixa-me comprovar que isto está a gravar, está direitinho, não está? Se isto não grava, eu atiro-me ao ar. Está a gravar. Acho que vocês todos já me conhecem minimamente, mas eu vou só me apresentar assim muito rápido. Eu sou empresária de 38 anos e eu agora posso dizer empresária mesmo, porque eu estava a dizer há um bocado, abri a minha empresa esta semana. Eu ainda vou usar animal print com as tuas dicas, tenho fé, não consigo usar. Olha, eu não usava, e agora uso muito. Então, e vou-te já dizer só uma dica extra antes. Aquela que é, como é que é? Não é puma, é uma que é assim mais umas bolinhas, assim, não é tigresse é as linhas, pronto. E depois eu invito.
É a estampa mais das clássicas que existem, muito fáceis de combinar, muito chique, muito, olha, espetacular, às vezes até num sapato, num cinto, fica muito chique. A oncinha, chama-se a oncinha. Depois eu digo-te qual é. O que já vamos a dizer? Empresária há 38 anos, porque sim, a minha empresa foi aberta esta semana. Mãe, um pequenito que me dá-me cabo da cabeça, sou do Porto, com muito orgulho, nota-se pelo sotaque. E eu, como vos disse, eu fui durante 15 anos financeira. Desde eu, quando era nova, cheguei, não, quando era novita mesmo, uns 12, 13 anos, eu cheguei a entrar em concursos de designs de roupa. Eu tenho roupa desenhada por mim, não feita por mim, que eu não gosto de custo, não gosto nada de costura, mas gostava muito de desenhar roupa e eu tenho roupa desenhada por mim. Não é muito, mas tenho alguma. E há um ano decidi realmente entrar na consultoria de imagem, tenho o curso pela Escola de Moda da Cá Cavalcante e sou consultora de beleza já há uns anos, sou mentora comportamental e motivacional speaker. Eu tirei a parte financeira toda do meu currículo neste momento. Autoestima, merecimento e valorização. Isto são os 3 valores pelos quais guio todo o meu trabalho. De mulher para mulher, temos aqui um homem, claro que não é só para mulheres, mas o grosso do meu público é mulheres, mas por isso é que eu neste momento estou a fazer a parte da consultoria de homens, porque não vamos ficar só, não vamos deitar eles também, os homens também têm de cuidar da imagem e acho que precisam, não é? Porque normalmente nós mulheres temos mais tendência a isso, os homens esquecem-se um bocadinho. Eu tenho 2 em casa e posso dizer que o mais pequeno eu estou sempre a pôr tudo, a arranjar, combinar, a cingir e depois assim, coisas engraçadas, depois digo assim, vai ao espelho, vais ver que está a giro, é para ele começar a ser vaidoso. Ok? Então, estes acetatos são tão difíceis de andar. O que é que vamos ver hoje? História da coloração, não vos vou massacrar, é só para vocês terem um bocadinho de algumas ideias, a teoria das cores, o círculo cromático, mensagens das cores, coloração pessoal, as 12 estações do método sazonal expandido, que eu vou-vos explicar o que é, como é que a coloração pessoal influencia a tua vida, a harmonia das cores, aqui vamos dedicar um bocadinho de tempo, combinação de estampas coloridas, também vamos dedicar aqui um bocadinho de tempo para vocês aprenderem a fazer a conjugação de estampas, e no fim, estampas como aliados na consultoria de imagem, porque depois tenho aqui, deixa-me só ver se alguém aqui querer entrar, acho que não. Deixa-me só ver se está aqui. Não, acho que está tudo direitinho. Não está ninguém a querer entrar. Vamos cá só nós, estamos bons. Isto é o que vamos ver hoje, está bem? E vamos começar. Estou eu aqui à porrada com... já está. História da coloração. Eu não vos vou massacrar com a história da coloração, só tenho aqui alguns pontos para vocês perceberem porque é que falar das cores, ok? E vamos ver o porquê, o que é que as cores influenciam. O falar das cores, o falar de perceber que cores é que nós devemos usar ou que podemos usar, e não é só as cores que harmonizam connosco, é um bocadinho as cores para cada situação, ok? Nós percebemos que há situações que nós podemos ir buscar certas cores, outras que não. Como é que nós podemos misturá-las? Como é que nós podemos conjugar? A velha história do neutro é o branco e o preto, eu vou-vos provar que é mentira. Não é só o branco e o preto, nós temos outros neutros que podem ser usados de igual forma e que são têm uma mensagem muito mais positiva, têm uma mensagem, são elegantes na mesma, fazem a diminuição do peso visual na mesma como o preto, e nós podemos criar looks e criar aqui, mesmo maquilhagem, o que seja, de uma forma muito mais interessante. História da coloração. Pontos essenciais da importância da coloração. A cor é um elemento que mais comunica visualmente connosco. As cores podem influenciar e alterar as hormonas, a pressão sanguínea e a temperatura de quem vê, provocando um estímulo imediato. Dependendo da cor utilizada, ela terá efeito de estimular, deprimir, alterar ou repelir as pessoas, sendo uma ferramenta muito poderosa na comunicação não verbal. Isto está aprovado cientificamente, ok? Não é treta. Nós, quando olhamos para uma pessoa, o primeiro impacto é visual. E no visual, o primeiro impacto é as cores que aquela pessoa usa.
E, por exemplo, o vermelho cria-nos uma sensação, o amarelo vai-nos criar outra, o roxo cria-nos outra. Nós vamos ver que uma pessoa toda de preto cria um certo distanciamento, ok? Usar tudo preto cria um certo distanciamento. Usar tudo branco ou cores muito claras cria um efeito de certa ingenuidade, e isto está provado que as cores, aquilo que nós usamos, mexe, e a primeira impressão que a pessoa tem, a primeira reação e até o que é, da forma como ela vai interagir connosco, vai depender muito da cor que nós estamos, não é? Já sabemos que o vermelho é cor de sensualidade, é cor de poder, é cor de... Se uma pessoa aparece toda vermelha, ainda por cima se calhar com uma roupa mais sensual, ou mais, cria ali à partida logo certos, se calhar às vezes julgamentos, não é? E a pessoa já vai interagir de maneira diferente. Só daqueles segundos vai decidir se vai confiar em nós ou não. Claro que depois tudo o resto bem, mas vocês vão... Eu tenho aqui depois uma coisa para vos mostrar. Vocês vão ver que o visual vai ser o que mais peso tem na primeira opinião que as pessoas vão ter de nós. E mesmo no decurso, por exemplo, profissional, acaba por a cor que usamos, as modelagens que usamos, a forma como usamos, associada à nossa postura, tem consequências, por exemplo, a nível profissional, para o bem e para o mal, ok? Tem aqui uma menina. As cores, de forma geral, possuem um impacto psicológico imediato, alterando o nosso estado de espírito. A mesma peça, com o mesmo corte, tecido ou estilo, mas em cores diferentes, podem transmitir mensagens diferentes. Uma curiosidade, não sei se vocês sabem, agora não tem a ver com a roupa em si, mas tem a ver com as cores. A McDonald's, o porquê de usar o vermelho e o amarelo, o vermelho porque significa poder, o amarelo porque significa rapidez. O amarelo tem uma conotação e uma sensação de, às vezes, de desconforto, de inquietação, não é? Então eles usam o amarelo nos seus restaurantes para fazer com que os clientes tenham ali uma certa pressãozinha para comer e andar, ok? Imaginem, claro que o amarelo tem outras conotações, não é? Nós vamos ver essa parte toda. Mas a ter a consciência que cor, no outro dia, por uma curiosidade, estava a fazer, uma senhora tem um escritório de contabilidade, e ela perguntou-me, porque ela tem as redes sociais, trabalha as redes sociais, e ela tem aquilo tudo muito em amarelo. E ela disse, achas que esta cor... E eu disse, não, não é. Estamos a falar de um escritório de contabilidade, muito profissional, muito rigoroso, impostos, Estado. O amarelo não é uma cor que vai ligar àquela empresa, não é? Àquela atividade, aquilo que ela quer transmitir. É? Da mesma maneira que nós quando vestimos certas determinadas cores, ou certas combinações, ou mesmo na maquilhagem, ou no cabelo, nós vamos passar esta mensagem, ok? Vamos passar uma mensagem. História da coloração, se move muito rápido. Pontos essenciais. 1980, Carol Jackson tornou-se a pioneira neste segmento de coloração pessoal, associando a maquilhagem na formação de profissionais na área. Simplificou-se. Não, para isto está aqui avançou um. Me parecia. 1928, o artista plástico suíço, isto é muito giro, a coloração, a divisão, vocês vão ver o seguinte também mostrado, que é a divisão das cores por estações. Começou porque este artista plástico, ele percebeu que as pessoas pintavam os quadros mediante a cor que harmonizava com a pele, mediante a cor que elas usavam como roupa, que tendencialmente eram as cores que harmonizavam com o tom de pele. E ele começa a observar isso, e é daí que sai a coloração pessoal e a divisão das cores em estações do ano. Na década de 30, Roberto Darn, baseado na teoria de Eaton, criou o Color Key System. Este sistema dividia as cores em quentes, as amareladas, ok? E nós vamos ver como é que vocês distinguem os quentes e os frios, porque o amarelo é quente e frio, um azul é quente e frio, tá? Um azul não é só frio, há azuis frios e azuis quentes, há amarelos frios e amarelos quentes. Quentes, amarelados, e os frios, azulados. Mas é muito importante vocês reterem isto, ok? Amarelo é quente, frio,
azul é frio, ok? Porque isto vai ser muito importante para nós percebermos quando é que, por exemplo, um amarelo vai ser frio, quando é que o amarelo é quente, quando é que o azul... É esta divisão que vai fazer muito percebermos, vai nos ajudar depois a perceber como é que as cores, como é que nós temos cores que parecem quentes, mas são frias. Tá? Os seus estudos concluíram que algumas pessoas preferiam cores com base azul e outras com base amarelo na hora de escolher as suas roupas, maquiagem e até objetos como móveis e carros. Isto tem a ver com o nosso subtom de pele, okay? Tem a ver com aquilo que harmoniza com a nossa pele. Isto se calhar vai abaixo, vamos ter que entrar outra vez, está bem? Porque eu não era para fazer pelo Zoom, mas eu como ia fazer, não deu, e então tive que ser, pronto, teve que ser outra alternativa. E por isso vai abaixo podem entrar outra vez, tá? Na década de 40, Susana Cahill criou paletes individuais de cores para os seus clientes, fazendo... Isto está... Espera aí, que tenho aqui mais alguém a entrar. É que eu estava. Fazendo paletes de cores sobre a cor. Desenvolveu uma profunda pesquisa, identificando 32 tipos de cores de pele, sendo considerada a pioneira em análise de cores e consultoria de imagem. Ela desenvolveu o seu próprio método de análise de cores em 16 cartelas. Depois eu vou vocês os vídeos que é as cartelas. Carol Jackson tornou-se pioneira no segmento da coloração pessoal, associada à maquiagem e na formação de profissionais na área. Simplificou o sistema sazonal de Cahill, que usava 16 cartelas de diferentes personalidades por estação, reduzindo para apenas uma cartela por estação, dando origem ao método sazonal simples. Em 1991, vocês vão ver que a coloração não é muito antiga, Mary Spinello e Christophe Sherlock atualizaram o método com o livro Color Me Beautiful, Looking for the Best Colors, Makeup and Style, apresentando um método sazonal expandido. O método sazonal expandido das 12 estações, já que nós usamos para ver qual é que são as cores, é o que é usado nas análises, ou seja, vocês vão perceber que o nosso tom de pele, o nosso subtom de pele, vai dividir as pessoas em 12 categorias diferentes. No fundo é isto que significa, ou seja, houve uma evolução e desde 36, depois ele tinha só as 4 e acabaram por ficar com as 12, em que nós conseguimos dividir as pessoas todas em 12 grupos, ok? Diferentes, em que temos os quentes, os frios e os neutros. Atenção, que o neutro nunca é neutro, ou é neutro frio ou neutro quente. Não há neutros puros. Temos neutro frio e neutro quente, ok? Temos frios e depois temos quentes puros. Vamos já ver essa parte toda e como é que vocês conseguem lá chegar. Só para terem uma ideia, teoria das cores. Como é que as cores são? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Não, está tudo. A teoria das cores são estudos e experiências relacionados à associação entre luz e natureza das cores. Isaac Newton foi o primeiro a estabelecer o princípio posteriormente confirmado por Young: cor é luz. Isto é quase conhecimento comum. Nós sabemos que um objeto tem uma cor porque ela reflete, ou seja, ela bate-lhe o sol, em que temos a luz, não é? Temos aquelas cores todas, e ela reflete. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas o preto nunca é um preto puro. O preto tem sempre, a luz do sol, ou a luz natural, não é? Tem sempre, é um preto que tem ali um bocadinho de roxo, um bocadinho de vermelho, um bocadinho de verde, nunca é aquele preto puro. Ainda no outro dia tive uma discussão entre aspas, com a minha irmã, porque eu tenho um casaco e eu dizia que aquele casaco era azul petróleo, e ela diz que é preto, porque é a percepção que nós temos das cores. Isto é importante para quê? Para nós percebermos que nós vemos as cores às vezes diferentes uns dos outros, não é? Por exemplo, eu posso ver uma cor ligeiramente com um tom mais... Por isso é que nós costumamos dizer que os homens não veem as paletes de cores que as mulheres veem, nós vemos mais cores, e isto é real, nós vemos mais cores, nós temos tendência a ver mais tonalidades, enquanto o homem tem a tendência a ver menos tonalidades. Isto pode acontecer de pessoa para pessoa, ok? Por reflexão e a percepção do olho. Agora, aqui vamos começar, papel e caneta, aqui sim.
Vamos começar a demorar mais algum tempo, aquilo foi só uma introdução. E eu quero que vocês percebam como é que podem usar. Primeiro, o que é o círculo cromático? Qual é que... A ver se não tem mensagens, para não? Como é que é constituído o círculo cromático? Como é que vocês o podem usar e como é que ele vos pode ajudar no vosso dia a dia? Bem? E aqui vamos perceber bem como é que nós vemos o que é que são cores quentes e cores frias. Quem é que nunca tinha visto isto? O círculo cromático. Alguém é a primeira vez que está a ver? Não? Toda a gente conhece? Quem é que sabe usar na perfeição? Quem é que já usou? Quem é que usa no dia a dia? Quem é que pega no círculo cromático pode ajudar a fazer, por exemplo, maquiagens, a fazer a combinação de roupa? Tirando a Vera, que a Vera usa. A Vera, se não usar, leva puxão de orelhas. Mas a Vera de certeza que usa. Alguém mais usa normalmente? O meu chat está ativo, não está? Alguém... Cláudia disse que não usa. Eu vou-vos dar um conselho. Imprimam um círculo cromático. Eu, por acaso, mandei vir uns profissionais, até bem do Brasil. Ainda não chegaram, mas vocês não precisam. Conheço, mas não usa, fica divertido. A Andrea Marques usa para a maquilhagem, a Ana Cristina não usa. A Vera tinha que usar, não é? A sério, aconselho-vos a imprimir um. Irem à net, tirar um e imprimir. Okay? Não precisam, eu vou ter um super especial, mas não precisam de ter um todos os XPTO como eu vou ter. Só não vos mostro ainda porque ele ainda não chegou do Brasil e eu ainda não tenho depois de mostrar. Mas vão à internet e tiram. Então na maquilhagem, ok? Na maquilhagem, para conjugar com a roupa, quando vocês têm clientes, ou mesmo no vosso dia a dia, né? Eu vou já vos explicar as combinações, daqui a pouco eu vou-vos explicar as combinações que eu fiz hoje. Vai ser um aliado que vai-vos ajudar e vai fazer com que vocês percam menos tempo, ok? E como é que está dividido o círculo cromático? O círculo cromático tem as 3 cores primárias, que é o azul ciano, o amarelo canário e o vermelho magenta, ok? São as 3 cores primárias. Deixem-me só vou mostrar aqui, que estão aqui, ok? Não são bem estas aqui, porque eu também tive 4 anos de artes, um deles em Belas Artes, e antes de ir para a economia, e posso-vos dizer que as cores primárias não são bem estas, não é bem este vermelho, nem é bem este azul, mas vamos simplificar. É o amarelo, o vermelho e o azul, okay? São as cores primárias. E isto nós temos no círculo cromático. A seguir temos 3 cores secundárias, que são a junção de 2 cores primárias. O amarelo e o vermelho faz o laranja, o amarelo e o azul faz o verde, e o vermelho e o azul faz o roxo. E a seguir temos 6 terciárias. O que é que são as terciárias? Pegamos em uma primária e uma secundária e dá assim a cor terciária, ok? Aviso já, se entretanto isto for abaixo, temos que entrar outra vez, mas depois eu ponho até no WhatsApp. Só que as cores terciárias, ou as intermédias, nós temos uma infinita variedade delas, ok? Porque nós pegamos, por exemplo, no amarelo e no verde, mediante a quantidade de amarelo e a quantidade de verde, nós vamos tendo diferentes tonalidades. Ou pegamos por exemplo, num amarelo e num vermelho e vamos ter uma infinidade de cores entre o amarelo e o vermelho. Vamos ter ali uns laranjas. Ele é muito útil para verificar harmonias de cores. Porquê? Porque nós, quando vamos fazer as harmonias de cores, vocês vão ver a seguir, nós vamos pegar nas cores pela ordem, ou seja, olha a Patrícia, entretanto, tu chegaste agora,
Se for abaixo, entramos outra vez, está bem? Então vamos pegar neste círculo, ok? E agora, eu agora vou tirar o compartilhamento e quero que vocês, que é para vocês olharem para mim. Pronto. Eu tenho aqui o círculo, estão a ver o círculo cromático, não é? O que é que nós fazemos? Quando nós queremos, imaginem, eu quero saber que cor vai com o quê. Eu vou pegar no círculo e vou, tendo em conta o tipo de harmonias cromáticas que nós temos, eu vou perceber, por exemplo, se eu estou a vestir um azul e eu... Continuando. Deixa-me só ver o chat, está tudo bem? Ok, pronto. O que é que eu estava a dizer do círculo cromático? Porque é que ele vai ser... Nós temos aqui, e depois aqui, vamos já explorar isto melhor, mas para vocês ficarem já com a ideia. Nós temos aqui uma divisão, vamos por aqui assim, dos frios e dos quentes, em que temos o verde, o azul e o roxo, este violeta, né? Que é frio, e temos depois os amarelos e os vermelhos, que é roxo. E tem outra coisa, que por acaso eu sou, não é que eu não sou, aprendi aqui há pouco tempo com uma amiga minha, que tem a ver, que nos vai ajudar, por exemplo, naquelas questões de maquilhagem dos olhos. O olho é azul, é verde. Que cores é que nós vamos usar? E o círculo cromático até nisso nos vai ajudar. E nós temos que ter aqui, nós temos o círculo cromático, nós temos a divisão aqui dos frios e dos quentes. Então como é que eu sei que uma cor, um amarelo é frio ou um amarelo é quente? Muito simples. Se o amarelo tiver uma tendência para o azul, ou seja, se for um amarelo que tenha um bocadinho de azul, ou mais assim, basta ter um bocadinho, fica mais ligeiramente ao pós-verdeado, mais tipo, sei lá, lima, uma coisa assim mais. Então é um amarelo que é frio. O nosso azul, se for um azul com muito amarelo, ou seja, vai ser um azul mais esverdeado, um azul água, né? Vai ser ali um azul que tem amarelo no seu pigmento, e ele é um azul quente. É como o laranja. O laranja, se for um laranja puro ou mais amarelado, é um laranja quente. Se for um laranja que tem mais rosado, mais avermelhado, que vem aqui um bocadinho para este lado, que nós notamos que tem roxo, por exemplo, tem rosa no seu conto, é mais arrosado, tem ali, nota-se que tem ali um pigmento de azul. Então ele é um laranja frio. O vermelho é igual. Se o vermelho é mais alaranjado, o meu vermelho é quente. Se o meu vermelho é mais arrosado, mais arroxeado, então o meu vermelho é frio. E nós percebemos, e aqui é o círculo cromático consegue nos ajudar nessa divisão, né? E nós percebemos, por exemplo, quando colocamos, por exemplo, o meu rosto, eu tenho o neutro frio, e eu notava, quando punha laranja, a minha cor ficava assim deslavada, ficava assim, os meus lábios, mas eu se puser, por exemplo, agora eu tenho batom laranja, que eu gosto muito dele, mas eu quando coloco, eu quando coloco esse batom laranja, o que é que acontece? A minha cara fica pálida, fica assim, nota-se, fica ali uma coisa muito estranha, não é? Mas se eu colocar por cima um bocadinho que eu até normalmente ponho um ligeiro brilho com um bocadinho de rosa, um brilho que tem uma tonalidade rosa, eu torno aquele laranja mais quente. Não, desculpem, mais frio. Isto também me troco, não é? E já me fica bem, eu já consigo usar aquele batom. Por exemplo, eu tenho uma camisola rosa que eu adoro, e é um rosa que eu coloco, e é um rosa que a minha pele morre toda.
morre, fica assim uma cor, parece sei lá, parece que estou mascarada quase de fantasma no Halloween. Mas eu quando coloco uma Sharp por cima, que também é um rosa, mas é um rosa ao frio, um rosa mais neutro, mais claro, mais acinzentado, rosa mais velho, o meu rosto fica logo de outra cor. Porquê? Porque eu respeito o subtom da minha pele, ok? Tinha muito que usar vermelho, depois eram todos alaranjados, claro. Agora já sei, é como eu tenho um vermelho, tenho um que eu adoro, mas é muito ao laranja e fica assim uma cor. Porquê? Porque ela, laranja é um laranja quente, minha pele é neutro frio. E vocês imprimam, mesmo para quem não é profissional, o dia a dia, imprimam. Porque, por exemplo, vocês querem. Olha, eu tenho uma saia roxa. Não sei, vou vestir este roxo com o quê? Qual é a tendência? A gente pegar no branco ou no preto. E vocês vão perceber que existem formas e pegam no círculo, conseguem se guiar no círculo e perceber que cor é que combina com o roxo mediante o vosso objetivo. Ok? E nós vamos ver isso a seguir. Vou compartilhar outra vez aqui a minha tela. Vamos ver outra vez. Dúvidas? Aqui. Pronto. Isto é a função do círculo cromático. Deixa eu ver se alguém aqui diz alguma coisa. Não. A seguir, tenho aqui só para terem uma ideia das cores que existem, não é? As cores primárias, as cores. E porque é que nós também temos de ter um bocadinho noção disso? Por exemplo, a nível de roupa, se vocês optarem, por exemplo, uma cor primária, duas cores primárias, mesmo na maquilhagem, se vocês optarem por duas cores primárias, o que é que vai acontecer? Elas vão criar blocos de cor. Então, na roupa, isto é super importante. Porque quando nós criamos blocos de cor na nossa roupa, está a dizer que não. Se calhar, Patrícia, depois tens aí uma série de perguntas. Nós vamos ver assim como é que nós conseguimos ter a certeza, porque nós, ou das duas, ou fazemos uma análise de coloração e realmente aí temos testes que nos vão dizer exatamente o que é que são testes, são com panos, eu por acaso não trouxe aqui para vos exemplificar, mas pronto, não interessa. Ou então, nós podemos, através da observação, eu comecei a observar, eu comecei a perceber que determinadas cores a mim não me ficavam bem, e isto é intuitivo, ok? Eu vou-vos dizer, eu tenho uma análise de coloração que eu vou repetir por causa da minha prima, porque eu fiz, na por cima eu fiz, Vera, e fica aqui já a dica para ti, eu fiz num dia de chuva, estava um dia muito cinzento, e a análise de coloração é feita em frente a uma janela, e a cartela que lhe deu, eu como a conheço, eu sei o que é que ela veste, eu sei o que é que ela usa no dia a dia, e eu sei mais ou menos quais são os tons que lhe ficam bem, eu percebi que a cartela que lhe saiu não é dela, não pode ser a dela, porque eu conheço. E nós também nos conhecemos, e nós começámos a perceber que tipo de cores é que eu sabia que os laranjas não me ficavam bem. Eu sabia que os rosas muito corais não me ficavam bem. E tu começas a perceber que tipo de cores, não é? Claro que a análise de coloração vai-te dar ferramentas e certezas, e é muito mais fácil e muito mais rápido começou a perceber as cores que nos favorecem. Mas nós no nosso dia a dia nós conseguimos ir percebendo, não sabemos se somos frios, somos quentes, somos neutros frios, então se for neutros pior, porque é muito difícil a gente perceber, mas nós vamos começar a ter uma orientação, o que é que nos fica bem, ok? E quando começamos a lidar com estas questões, vamos começar a reparar ainda mais, e tu tendencialmente vais perceber quais são as cores que te favorecem, mesmo que não seja tudo, não tens a certeza, que tenhas ali, não sabes bem porquê, ou pronto, quer dizer, agora vais saber porquê, mas nós temos essa tendência de perceber, por exemplo, foi uma das coisas que eu fiz a análise da minha prima, de coloração, e eu disse logo, olha, isto vai ser para repetir num dia com um sol normal, porque isto deve ter sido deste dia cinzento que afetou a tua cor de pele.
E depois, na altura, até falei com a escola e eles disseram que sim, para termos, quando for assim, dias muito escuros, muito cinzentos, para não fazermos análise de coloração, porque podem sair assim, podem sair cartelas que, ou seja, pode sair uma coisa que não corresponde à realidade. Tá? De resto, olha, vou-vos dizer que as análises de coloração que eu fiz deu sempre cartelas, ou seja, conjuntos de cores que as pessoas usam no dia a dia, que normalmente usam e que gostam. E é giro perceber, e os clientes percebem isso e acham engraçadíssimo e percebem que realmente o nosso olho também está treinado para escolher para perceber aquilo que nos fica bem. Mas o que eu estava a dizer, as cores primárias, quando são, por exemplo, nós usamos as cores primárias na roupa, isto cria blocos de cor. E é preciso alguma atenção com os blocos de cor, porque os blocos de cor é o que nos podem fazer achatamentos, podem-nos pôr a desproporcionar a nossa silhueta e temos de ter um bocado de cuidado quando usamos cores muito contrastantes, inclusive na maquilhagem, porque cria ali uma maquilhagem muito mais forte, muito mais destacada e às vezes não funciona, ok? Por isso, as cores primárias são cores que, se usadas puras, temos que ter alguma sensibilidade a usar. Tá? Mas, agora vamos falar dos tipos de cores. Dúvidas, questões, se tiverem, coloquem. Vamos falar dos tipos de cor e a seguir vou sortear análise de coloração ou análise de estilo por quem partilhou a masterclass. Bem? Ok? Círculo cromático. Isto continuando. O branco é a união de todas as cores e o preto a ausência das cores. Ok. Tudo isto nós sabemos. E achávamos que só estes é que eram os neutros. E só estas cores, e só o preto é que afina a nossa silhueta e nós andamos todas a usar preto porque sermos mais magras e isto é uma grande mentira que vos puseram, porque sim, o preto emagrece, usado em modelagens erradas ou usado de forma errada, torna a silhueta desproporcional e aumenta, em vez de emagrecer, em vez de estreitar, vamos dizer assim. E pior, a mensagem que o preto, só o preto, todo preto transmite. Então nós temos outros neutros, okay, que são muito mais, têm mensagens diferentes, vocês podem usar, por exemplo, com as cores. Pois existem os neutros universais mais usados, que é, por exemplo, o jeans, o caqui, a areia, marrom, está aí por acaso até o bege, que são chamados os neutros mais universais, os neutros mais usados. E vocês podem, por exemplo, imaginem, pegar nessas cores e conjugá-las depois com cores mais vivas, usando o círculo com cores complementares, etc. E acabam por criar, às vezes, looks mais não tão destacados, não é? Os looks mais simples, mais ao vosso gosto e, no fundo, deixarem a ideia do preto e branco. E quais são estes neutros? Nós temos o que é que significa cor neutro? Na linguagem comum, também empregamos o termo de cores neutras para os tons bege, areia, marrom e caqui. E os jeans também são neutros. Bem? Isto é os neutros mais usados, mais universais, aqueles que podem vos facilitar e conferir assim mais diversidade aos vossos looks. Mas o que é que são? São cores que perderam a saturação, ao ponto de não sabermos com exatidão qual a sua matiz, que não interferem na harmonia das cores e que também são facilmente combinados entre si. Trocando isto em miúdos. O que é que significa cores que perderam a sua saturação? Significa que são cores que ou foi adicionado muito branco ou foram adicionados muito preto. E que vocês não percebem se aquilo vem de um castanho ou vem de um vermelho, por exemplo. Ou não percebem se vem de um azul ou vem de um roxo. Porquê? Porque são cores que estão nas extremidades. É como se vocês pegassem na cor, imagina, pegam no azul, começam a adicionar preto, aumentando a quantidade, e começam para o outro lado a adicionar branco, aumentando sempre a quantidade de branco. Vocês vão chegar a um ponto que aquele azul já é um azul que já não é bem azul, já é um azul que está ali, parece meio esverdeado, parece meio castanhado, ou o branco, ou aquele azul tão clarinho que já parece assim, não sabem, meio arroxeado, são azuis que estão, ou seja, a cor principal está completamente diluída. E é, por exemplo, um azul em que foi adicionado muito preto, um azul petróleo, por exemplo,
ou um azul que foi adicionado muito branco. Okay? São neutros, o que significa que são combináveis entre si e combináveis com outros tipos de cor. Okay? Da mesma forma que é o preto e o branco. Depois temos as cores pastel, que é cores suaves e claras, são cores claras de alto valor, ou seja, com muita claridade, rosa, lilás, amarelo, marfim, verde, claro, tonalidades acinzentadas, então os pastéis é os acinzentados, são a acrescente de azul, cinzento. Estas cores normalmente são obtidas através da adição de branco ou cinza às cores puras, não é? Normalmente é o cinza, a cor branca é perder a saturação, é um bocado por aí. Significa que quais são os neutros que temos? Preto, branco, depois temos os neutros universais, bege, areia, marrom, caqui e jeans, que não está aqui. E depois temos cores que perderam a sua saturação, ou seja, que têm adicionado muito branco ou muito preto, ou as cores pastéis, que são as que têm adicionado o cinza. Isto é super importante, por exemplo, para saber que tipo de cores é que nós colocamos na beira do nosso rosto, tá? E para podermos, no fundo, aproveitar melhor aquilo que nós temos no guarda-vestidos, okay? Porque os neutros vão fazer peças de ligação entre aquilo que nós temos no guarda-vestidos e entre aquilo que, por exemplo, ao bocado a Vera falou, que é as estampas de animal print, okay? Que por acaso é um dos básicos e essenciais no guarda-vestidos. Está lá destacado também, é uma das estampas básicas e clássicas. E, por exemplo, nós pegarmos nestes neutros, conseguimos usar aquele animal print de uma forma que mesmo nós, pessoas que não gostam muito, porque o animal print tem uma conotação um bocadinho mais forte, não é? E nós podemos pegar nos neutros e o que é que nós fazemos? Neutralizamos toda aquela mensagem do animal print. E não precisamos de pegar no preto nem no branco, porque depois aquilo também é castanho, nem sempre parece que nem conjuga muito bem, não é que fica melhor, não é? Por exemplo, pegarmos no marrom muito escuro, fica giro no animal print, ou então pegarmos num castanho muito clarinho, animal print não sou capaz. Eu também não, dizia que testava. Agora vamos ao sorteio. Depois vamos para aqui. Prontos. A Cláudia está a dizer que tem um vestido muito curtinho que gosta de ver. Eu tenho umas túnicas de animal print e eu uso-as agora com um cintinho, que elas estão um bocadinho largas, com um cintinho e depois com um colete por cima. Olha, fica tão giro, fica mesmo lindo. Bem, meninas, é assim, não percam a esperança. Isto vai ser para quem partilhou, ok? Daqui a bocadinho nós vamos fazer para quem estiver presente, está bem? Eu não vai ser no fim. Daqui a bocadinho eu vou dar mais um tema e depois vamos fazer com quem estiver presente. Patrícia, a Diana, partilharam. Olha, estou a pôr isto aqui numa coisinha transparente, tá? Sem batotas, tudo fechado mesmo igual. A Karina Tavares, a Andreia Marques, a Amanda, que não está cá, que está a trabalhar no Alecrim, mas vai ver depois. A Mafalda, que também ficou super zangada porque tinha um jantar neste dia. E ela, inclusive, ela e as amigas que ela adicionou. E a Catarina Honorato, que também não pôde estar. Tentou, mas não conseguiu. Ok. Isto foram as pessoas que partilharam a Masterclass. Não ontem, no grupo, tinha posto outra vez a oportunidade de vocês partilharem. Daqui a bocadinho eu vou fazer porque estão presentes. E o que é que isto é oferta? Uma análise de coloração ou uma análise de estilo. E porquê é que é uma ou outra? Porque a análise de coloração tem que ser feita pessoal. Por isso, se vives a 70 km, eu não vou lá fazer a análise de coloração, está bem? Quem viver relativamente perto, eu faço análise de coloração. Quem viver longe, fazemos depois via online, análise de estilo, também é muito giro, okay? Vocês vão gostar muito. Não é uma consultoria de imagem, okay? É uma parte da consultoria de imagem. Agora vou tirar, sem batotas, os papéis são todos iguais. Quem é que saiu? Ela não está aqui, mas pronto, leva um puxão de orelhas. Não está aqui, mas ela é engraçado que ela até trouxe as amigas e tudo, e depois ficou danada porque ela marcou um jantar no mesmo dia, e eu disse,
Eu disse-lhe a data na masterclass no dia que ela marcou o jantar e ela ficou de super danada, não é? Mas pronto, ela não está aqui, mas é uma falta. Estão todos iguais, não vou botar por isso, mas foi a Mafalda que saiu, ok? Vou pôr aqui. A seguir faço com vocês todas que estão aqui. Vou tirar os papéis que estão aqui. Dona Mafalda, depois amanhã eu ligo e a dizer, olha, ganhaste aqui uma prenda. Vamos lá. Eva Dias. Ok. Agora aqui eu queria que vocês podem me responder no chat, está bem? Conseguem ver bem as... Olha, Andrei, olha mesmo. Olha, estejam atentas, pode ser que um dia destes, mesmo que não ganhem hoje, que eu de vez em quando gosto de fazer assim umas ofertas, pode ser que saia aí depois nas redes sociais, assim, e vocês escusam de fazer, podem aproveitar as borlas. Eu queria que vocês escrevessem no chat, ou que pelo menos olhassem para aqui e pensassem um bocado. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Desculpa que eu estava a dar a tosse. O ponto 1. Nós temos ali aquelas duas mulheres. Qual das mulheres abaixo parece ser a mais descontraída? Digam aquilo que primeiro vos der à cabeça. Não consigo. Podes tirar na mesma. Deixa eu ver o que é que vocês estão a dizer. A, B, B, A. A, 2, já está a responder. Qual das duas consideras a mais elegante? Okay. Toda a gente respondeu? Vou passar à seguinte. Vamos passar à seguinte. Posso passar à próxima? Se o meu computador... Não sei o que é que o meu computador está. Deixa-me ir para trás, que acho que vocês estão a ver. Ambas a B. A mais descontraída, a mais elegante. Okay. Próximo. Qual passa uma mensagem mais informal? A 2A. Se alguém quiser que eu vá para trás, diga. A 3 é qual passa uma mensagem mais informal? Ou seja, qual é que vocês... Qual serias capaz de parar para pedir informação, caso estivesses perdida? Uhum. Esta aqui. Qual das duas, atenção que esta aqui são duas perguntas, qual delas, na tua opinião, é a mais estilosa? E agora, para qual delas pedirias ajuda em uma situação constrangedora? Qual é a mais estilosa e qual é que tu pedias ajuda numa situação constrangedora? Já vamos ver porquê. Yeah. Okay. Posso ir para trás? E aqui, exatamente. E aqui, o porquê disto? Nós, claro que vamos reagir conforme aquilo que a cor comunica connosco, a modelagem e tudo. Não há respostas 100% certas, nem 100% erradas. Tá? Não significa que quem escolheu a A está errado ou quem escolheu a B está errado. Isto tem a ver com a forma como as cores nos comunicam. Agora, a tendência, okay? Tendencialmente, na pergunta 1,
qual é que das mulheres parece mais descontraída, escolhe-se, normalmente as pessoas escolhem a B. Porquê? Está de branco, está uma cor clara, enquanto que o azul marinho é uma cor mais formal, okay? A própria modelagem da roupa, o próprio saco da roupa, o saco, a mala que ela traz, okay? Tendencialmente nós escolhemos a B. Porquê? Porque o azul marinho nós associamos sempre a coisas mais formais, pessoas mais rígidas, porque é uma cor, é um neutro escuro, e o branco não, o branco tem outra mensagem, descontração, leveza, até uma certa ingenuidade. Qual delas consideras a mais elegante? Tendencial, este aqui é muito subjetiva, né? Porque tem a ver muito com o nosso gosto, mas a tendencialmente é A, okay? Porque tem a ver com a neutralidade das cores. Enquanto que a outra aquele verde é uma cor mais dinâmica, mais divertida, mais extrovertida, né? E nós temos tendência a dizer que a elegância, até existe uma regrinha que às vezes aparece nas redes sociais que é muito errado, que é a monocromática que é elegante, isso é errado, não é? Mas nós temos a tendência a dizer que as cores neutras, as cores mais sóbrias são as mais elegantes. Qual passa a mais informal? Tendencialmente é a B, pela cor, ok? A roupa é exatamente a mesma, mas a outra tem uma cor que foge ali ao preto. Nós temos a tendência a dar formalidade ao preto, ok? Quando ela seria capaz para pedir informação, aqui vocês acho que responderam quase todas a B. Tem a ver com a cor, e daí o preto. Uma pessoa vestida toda de preto, tendencialmente cria um certo distanciamento, cria poder, cria uma mulher empoderada, um homem empoderado, tudo assim, mas cria um distanciamento social, enquanto que o laranja cria mais uma aproximação, ok? Por isso é que nós temos a tendência. Qual é a mais estilosa? Aqui isto divide muito, okay? Isto divide muito, tem a ver com a forma que nós reagimos, mas temos tendência sempre, a maior tendência é a pôr a B, devido à cor clarinha, à monocromacidade do look, ok? Enquanto o outro tem ali umas cores mais, tem ali um bloco de cores mais, nota-se mais o branco escuro, tem aquela calça, pronto, qual é? Lá vai outra vez os 10 minutos. Qual é que poderias numa situação constrangedora? Normalmente também é a B, mas esta aqui difere muito, principalmente a primeira pergunta. Mas isto tem a ver com a forma como nós vemos as cores. E agora entramos nas mensagens das cores. Tá? Eu vou-me despachar, que senão vocês matam. Primeiro, símbolo de paixão. Para que é importante a mensagem das cores? Para vocês saberem que cores escolhem em determinadas situações. Por exemplo, vocês são consultoras de beleza, são comerciais, ou vão ver um cliente todo XPTO, assim, uma coisa assim, toda sofisticada, não vão de vermelho. Vermelho tem uma mensagem. Se tu vais toda de vermelho, um ponto vermelho, eu não digo que não, até acho acho, mas toda de vermelho, por exemplo, uma reunião completamente formal, nós temos de evitar, não é? Por exemplo, o laranja é um verão, calor, alegria, juventude, são as palavras que melhor definem esta cor. No geral, pode aumentar a confiança e traduzir muito o otimismo e até estimular o sistema respiratório devido ao seu brilho. É? Por exemplo, para quem tem empresas e está a pensar em logos, em cores ou na paleta de cores, isto é extremamente importante vocês pensarem nisto. E no vosso dia a dia é muito. Ou seja, a utilidade que vocês podem tirar disto é precisamente para que situação vocês estão a ir, ok? É um bocadinho por aí. Amarelo, cor quente e brilhante. O amarelo é símbolo de divindade em várias culturas por ser a cor do sol. É capaz de motivar a alegria e despertar a criatividade agindo com algo que elimina o espaço. No entanto, aqui falta o amarelo, também tem a ver com inquietude, mas tem a parte negativa. Aqui está um bocadinho só a parte positiva. Por exemplo, o amarelo tem a ver com inquietude, até depressão. Por exemplo, não se deve ter as paredes pintadas de amarelo. Criar ali uma reação a nível hormonal, cerebral, que pode ter essa conexão. Por exemplo, tem a ver com rapidez também, daí ter falado do McDonald's, que tem o amarelo no símbolo,
Atenção que eu por acaso agora é que eu estou a reparar que isto está as conotações positivas, mas as cores também têm às vezes umas conotações negativas que nós também temos que ter alguma atenção. Símbolo verde, símbolo de esperança e da fertilidade, transmite confiança. O verde funciona como hipnótico e sedativo. Por exemplo, eu na minha paleta de cores da minha empresa tenho o verde. Okay? Azul, calmante. Calmante. Vocês veem, empresas ligadas, por exemplo, à área de saúde, têm muito azul. Muito, muito, muito. Cláudia diz que ama o verde. Eu aprendi a amar o verde, Cláudia. Está na minha paleta e eu nunca usava verdes e agora uso muitas vezes. E gosto, tanto que tem que eu trago aqui. Olha, um pormenorzinho verde. E nos olhos também. Roxo. Relaciona-se à intuição, mas pode gerar melancolia. Reduz a ansiedade e o medo, agindo diretamente no coração e desperta o poder da criatividade. É considerada a cor do equilíbrio. Porquê? Porque o roxo é o equilíbrio entre o quente e o frio. Vermelho alguém ligou o micro, quer falar ou foi sem querer? Ana Cristina. Não, foi sem querer. Olha, se isto voltar aqui, voltem a entrar, que a seguir, quando voltarem a entrar, fazemos o sorteio. Marrom. Não faz mal, Cristina. Com fundo quente, se vocês quiserem falar, ou apontam e no fim fazem as perguntas, ou digam. Fundo quente transmite positividade, sensação de acolhimento. O marrom, então frio, está ligado ao sólido, seguro e ao sóbrio, transmitindo uma mensagem de maturidade, uma alternativa espetacular ao preto. Tem aqui, às vezes vocês ficam, mas o que é neutro, não sei o quê. Não sei, tem o marrom, ok? Azul e o verde. Provavelmente o teu tom de pele deve ser frio, não de frio. Se gostas do azul e verde, te ver em ti. É como eu, não é? Adoro o verde e o azul. Adoro o azul e aprendi a amar o verde fica-me super bem. Não todos os tons de verde, mas o verde a mim fica muito bem. Eu andava sempre de rosa, nem sei o quê, e eu descobri que o verde cai que nem uma luva. Uma coisa incrível. Para vocês, quando às vezes confundem, não sei, neutro e não sei o quê, ponham o marrom. Usem uma alternativa ao preto. O jeans é uma alternativa ao preto, o caqui é uma alternativa ao preto. Para tirarem a tirar. Nós normalmente temos a tendência, e eu falo por mim, o meu guarda-vestidos era 90% preto. Neste momento está-se a transformar 60% cor, 40% preto. Claro que aos poucos, não é? Não dá para fazer tudo de uma vez. E uma das coisas nas consultorias que nós fazemos é aproveitar o que nós temos, não é? E pegar ali, e vocês podem pegar peças de ligação através da cor, e cor de peças que vocês podem ir comprando, que vão conjugar com a que vocês têm, não é? E fazer ali looks que saiam um bocadinho daquele tom de pele. Aquela está a dizer que tem muita cor. Às vezes o que acontece na muita cor é as pessoas perderem-se e não sei se é o teu caso, não é? Às vezes perdem-se porque depois ficam sem perceber que qual liga com o quê. E então aqui vamos buscar um neutro que ajuda ali a equilibrar, tá? O branco transmite pureza, paz, leveza e fé. São as melhores palavras para traduzir a mensagem desta cor e é por isso que as noivas casam de branco. Só em vestidos, porque os vestidos é uma peça só. Mas é normal, nós das cores, então nas estampas é super normal. Eu não tinha estampas, eu não tinha nenhuma peça com estampas e agora eu posso dizer que as últimas peças que eu comprei, 95% são estampas. E às vezes dou comigo a dar com 3 diferentes. Mas pode ser uma cor que transmite pureza e leveza, também possui uma imagem de elegância. Sim, possui. Tendo uma alerta nos trabalhos. Usar branco pode ser dar uma imagem de ingenuidade. E para quem? Para quem? Acho como eu, que queria, na altura tinha um cargo assim que dava assim alguma responsabilidade, queria chegar a patamares um bocadinho mais altos. Por exemplo, vestir muito cores claras, muito branco, pode trazer ali uma conotativa. Atenção, que as pessoas, nós transmitimos, e há uma coisa, e no outro dia até foi o padrinho do meu filho que me disse isso, e eu disse assim, rapaz, é fino como tudo. Muitas vezes, nem sempre o conhecimento que nós temos, e eu senti isto na pele em 15 anos da área financeira, eu tenho consciência que eu era uma profissional como há poucas,
que tinham conhecimento que há pouco, mas eu não conseguia muito evoluir. Também por meu feitio, não é? Que eu batia muito de frente, então quando tinha razão, achava que tinha razão e acabou. E depois, por a imagem que eu tinha, ok? E esta imagem começa nas nossas cores, nas modelagens, aquilo que a gente veste. Não pensem que a imagem é um conjunto que começa em algum lado, tá? O preto, carregado de simbolismos diferentes, se for abaixo, entrem outra vez. É carregado, e vou-vos pedir desculpa por essa parte, pronto, não era para ser por Zoom, mas pronto, trocaram umas voltas hoje, as tecnologias. É carregado por simbolismos distintos, é considerado cor da morte e do luto, e por esse motivo o preto associa-se à dor, tristeza e melancolia, mas também possui uma mensagem de poder, mistério, transmitida assim à autoridade. E aqui vemos um exemplo muito bom. As cores têm um lado uma mensagem negativa e um lado uma mensagem positiva, e nós temos que arranjar o equilíbrio destas. E o melhor equilíbrio é fazer misturas. Eu tinha aqui uma mensagem que eu não respondi. A Eva, boa noite, uso cores garridas em mim, acho que não fica bem, mas gosto de ver nos outros. Tem a ver com não usar as cores certas, ou seja, não são as cores para ti. De certeza que o azul, o verde, o amarelo, ou o verde, ou o vermelho garrido, em certa tonalidade vai ficar bem. E já vamos falar melhor sobre isso ainda, mas nós também já falámos sobre isso. Tem a ver com a tonalidade. Não podes pegar num laranja, tens N laranjas e fortes, né? Dentro desses, porque uns puxam ao frio, outros puxam ao quente, outros são neutros, são puros. Dentro desses, algum te vai ficar bem. Os que não te ficam bem são aqueles que não harmonizam com o teu tom de pele, com o teu subtom de pele. O cinza é possível traduzir elegância, mas pode transmitir maturidade, tédio, para vocês lerem isto, porque senão nos vamos despachar. Mensagem das cores. A mesma peça com o mesmo corte, tecido e estilo pode transmitir mensagens diferentes se usadas em cores diferentes. Por isso, saber quais as mensagens que as cores passam pode te ajudar a orientar a tua comunicação eficaz através das tuas roupas e fazer-te sentir segura com o que vestes. Isto é extremamente importante. Vocês vão ver, porque além da mensagem, as cores, quer da roupa, quer do cabelo, quer da maquilhagem, interfere diretamente com o vosso tom de pele. E vocês podem ficar com uma pele com manchas, com olheiras, com um lábio. Agora é que vem a parte que vocês vão gostar. Prontos. Sobre as dimensões da cor, elas carregam significados e nos ajudarão a entender melhor as cartelas do método sazonal, expandido e orientar. Isto aqui, eu esqueci-me de mudar isto. Isto é aqui do meu guia, mas pronto, também não interessa. Porque é que isto nós estamos a falar na saturação das cores, ok? E vamos só relembrar, porque isto tem a ver com aquilo que eu falei, que é os neutros, não é? Nós temos o preto, porque dentro, quando nós vemos, porque assim, existem uma N diversidade de neutros. Neutros mais arrosados, neutros mais acinzentados, neutros mais com preto, mais com castanho, e nos neutros, mais do que até nas cores vivas, as cores escuras, é onde nós temos mais dificuldade em saber quais são as cores que nos favorecem, ok? Por isso é bom vocês terem noção. Nós temos os neutros profundos, que são cores que já perderam, deixa-me só tirar isto daqui, cores que já perderam a saturação, que não se vê claramente a matriz da cor, por isso são considerados neutros, mas possuem adição de preto na composição, transmitem descrição. Okay? Nas mensagens das cores, isto é importante. Vocês aqui têm o grande substituto do preto, porque traz-vos aqui uma imagem menos pesada, profissional, elegante, e temos aqui descrição discreta. A nível profissional, estas são as melhores cores que vocês podem usar, ok? Tirando aqueles ambientes que nós temos empresas que são, tenho uma amiga minha que trabalha na Gel e não sei o que é, aquilo é demais, aquilo é, a própria empresa são cores, é uma empresa completamente diferente, mas isto não existem assim tantas como isso, tá? E mesmo no vosso dia-a-dia, não é? Isto é o vosso aliado. Ui, porquê? Os neutros claros, okay? E os suaves. Neutros claros são neutros com adição de branco. Os neutros suaves, as cores suaves são neutros com adição de cinza. E transmitem uma maior sociabilidade e conexão com as pessoas. Transmitem serenidade, equilíbrio, acolhimento e maturidade. Por exemplo, os cores suaves, os que têm cinza, são alternativas espetaculares ao branco, porque tiram aquela conotação de ingenuidade no branco, são muito mais elegantes
e são mais fáceis de combinar, ok? E acabam por tirar aquele branco e preto dos vossos looks. E vocês conseguem, por exemplo, pegar numa peça viva, imaginem uma cores mais garridas ou até próprias cores, aquela que estávamos a falar um bocado de animal print, e através das cores suaves, até mais que as cores claras, eu até gosto mais das cores suaves, às vezes para ir essas estampas e assim, vocês conseguem ir, conseguem dar ali outro aspecto ao vosso look e combinar, e conseguem pegar em peças que se calhar até agora não pegavam, e se combinarem com um casaco, ou se uma camisola combinarem com umas calças com cor suave, neutro suave, vocês conseguem, sentem-se bem com aquele look, ok? As cores vibrantes e as cores claras. Eu pus isto 2 vezes, não faz mal. Eu olhei para isto 50 vezes, mas consigo pôr as coisas repetidas. As cores vibrantes são as cores puras, o amarelo, o pink, o verde, o laranja. Estas são aquelas cores que eu vos disse que é preciso algum cuidado, porque as cores puras criam, principalmente se não forem vestido, não é? Ou se não for num look monocromático, criam blocos de cor. E os blocos de cor às vezes criam desproporções a nível da nossa silhueta. Na maquilhagem, são cores mais chamativas, não é? Temos alguma noção de que certos ambientes não, ou certas clientes, ou mesmo nós, não é? Certas alturas não são cores muito indicadas. Ou então podemos pegar num verde, sim, mas fazemos, por exemplo, uma maquilhagem monocromática. Para quê? Para não ficar tão destacado, não é? Por exemplo, a nível profissional, de certas empresas, não é? Temos esta preocupação. A coloração pessoal. Artista plástico, isto é só para vocês terem uma noção, eu não vou ler, depois só para terem esta curiosidade, que a coloração pessoal nasceu em 1928 e começa com a divisão do nosso tom, ou seja, do nosso subtom de pele em 4 grupos. O grupo das pessoas que são primaveras, verão, outono e inverno. E a maior parte das pessoas pensa que verão é cor quente. Não tem nada a ver. Verão, vocês veem a imagem, são cores frias, mais claras. O inverno são cores frias, mais saturadas, mais profundas. E a primavera tem aqui as cores mais vivas, enquanto que o outono tem as cores tem quentes, mas mais castanhadas, alaranjadas, mais terra. Tá? Isto aqui é o que vai nos diferenciar, nós vamos perceber, ou seja, vai nos colocar em, vamos ver, potes diferentes, não é? Tipo quando é seleção, não é? O mundial, que eles ficam em potes, não é? Mas também vamos ficar em potes diferentes. Análise da coloração pessoal. Deixem-me só vos terem uma ideia do porquê que nós percebemos a coloração pessoal, percebemos quais são as cores que nos favorecem, nos facilita o dia-a-dia. O objetivo da nossa coloração pessoal é identificar quais as cores e tonalidades específicas que valorizam cada pessoa. A ideia é encontrar a que seria a melhor moldura para o rosto, de forma que a cor não se destaque mais que o rosto da cliente, mas que também não desapareça. O que é que significa isto? Que a coloração pessoal, ou seja, quando nós temos a noção qual é as cores que nos ficam bem, que harmonizam com o nosso rosto, nós vamos usar maquilhagem e roupas que nem fiquem fortes demais para o nosso rosto, mas também não apagam o rosto. Ou seja, não nos trazem ao de cima as manchas, as olheiras, os lábios roxos, os lábios cinzentos. Normalmente, quando estamos a usar cores que não nos ficam bem, os lábios ficam mais acinzentados. Por exemplo, não temos às vezes cabelos e tudo, às vezes nós temos olha, eu lembro quando era mais nova, que pintei o meu cabelo de violino, vocês queriam ver um fantasma a andar pela rua e olhar para mim, porque eu fiquei terrivelmente mal, não é? Quais situações podemos usar a paleta de cores para escolher roupas e acessórios que são usados próximos no rosto, não tem nada a ver com as calças, que valorizam a pele e a imagem pessoal, para definir a cor, tom e temperaturas a serem usadas na coloração do cabelo. Okay? Atenção, porque nós percebemos se somos, que tipo de subtom nós temos, também tem a ver com o cabelo, tá bem?
cabelo tem a ver com outra coisa também, com o contraste, ok? Nós já vamos ver a seguir. Definir as cores da maquilhagem com uma base batom. Quem é que não, na base, não é? A base é sempre um calcanhar daqueles. Pronto, eu acelerei um bocadinho ali porque quero perder mais tempo aqui em 2 ou 3 status e não quero estar a perder tempo naqueles que não nos diz tanto. O que eu tenho vindo a falar sobre tom, neutros e tudo, o que é isto? Okay. Nós temos de ter esta consciência. Independente de nós temos a pele clara, média ou escura, ok? Isto é o tom de pele. Isso é a melanina que dá. Claro, médio ou escuro. Dentro de claro, médio ou escuro, todos eles têm peles frias, quentes ou neutras. Isto tem a ver, tem aqui esse desenho aqui em baixo, tem a ver com este desenho aqui, deixa eu ver se a setinha, onde é que está? Aqui, não é? Tem a ver com os 3 pigmentos que nós temos na pele, ou seja, o pigmento claro, amarelo, o pigmento azul e o pigmento vermelho, e é a junção desses 3 pigmentos, não é? Que vai dizer se a nossa pele é neutra, é fria, é quente, é neutra fria, é neutra quente, independente do nosso tom de pele. Por isso é que quando nós vamos escolher uma base, quem nunca, não é? Vai escolher uma base e perde-se completamente. E, inclusive, eu vou experimentar, só que nós experimentamos a base quando nós colocamos uma base, por exemplo, ela depois a secar, a pigmentação dela muda, ok? Quando nós experimentamos na loja um bocadinho da base, corremos em risco de ter bastantes erros, não é? Porque só colocando a base toda, esperando, vendo a reação, depois com o resto da maquilhagem é que nós conseguimos perceber se a base é o nosso tom ou não. Se nós percebemos qual é o nosso subtom, já conseguimos minimizar o nosso foco. Ou seja, a nossa escolha já não vai ser entre todas aquelas bases, mas nós já percebemos, ok, eu preciso de uma base que seja fria, ou preciso de uma base que seja quente. Okay? Tem um subtom ao quente, um subtom ao frio. E aí nós já conseguimos nos orientar. Okay? E já os erros e o dinheiro deitado ao lixo é menos. E isto acontece também com a maquilhagem, com os batons, principalmente, não é? Há bocado estávamos a falar, a Vera estávamos a falar disso, o fato de ser laranja, o vermelho alaranjado ou um vermelho mais arrosado, né? Que é um vermelho quente ou vermelho frio, vermelho quente, vermelho frio. Isto vai fazer com que quando nós percebemos quais são as cores que nos ficam bem, nós percebemos que o louro que a gente vai pôr no cabelo não pode ser um louro amarelo, tem que ser um louro ou branco. Porquê? Porque a nossa pele não é quente. Se for um amarelo, fica tudo estranho. E é isto que perceber qual é que é o nosso subtom, é isto que vai fazer por nós, é para fazer-nos poupar dinheiro e tempo. Porque nós vamos deixar de andar às tentativas. Nós vamos perceber realmente, por exemplo, quem faz a consultoria da imagem tem, no final, uma orientação de cabelo. Não é? Pronto, sai uma listagem, mais ou menos, que tipo de cores é que ela vai usar. Sai uma listagem de tipo de maquilhagem, qual é as cores que ela que deve usar. Não é? Claro que na consultoria de imagem as coisas ficam mais facilitadas e na aula de declaração também. Mas vocês perceberem, okay? Começarem a perceber isto, também nos vai poupar tempo e dinheiro. Tá? Como é que agora vocês percebem? E aqui está. Como é que vocês fazem? Pela observação. Estávamos há bocado, estava com a Patrícia a falar, que é perceber quais são as cores que vocês conseguem ver. Olha, realmente, olha, esta cor não me favorece, esta cor não me favorece. E vocês começam a perceber, esta cor é mais amarelada, é um azul, mas tem um bocadinho. Isto que é, vocês buscar o círculo cromático, não é? Este azul é mais amarelado. Noto que ele tem ali um bocado de amarelo, por isso é quente. Então se calhar eu não fico bem com cores quentes, eu fico mais bem com cores frias. Okay? Nós vamos começando a perceber. E depois tem estas perguntas. Cor das veias. Depois isto no vosso guia de cor tem lá, isto até tem mais perguntas, está bem? Se a memória não me falha, tem. Cor das veias da tua pele, se é verde, se é roxas, ou se é algumas verdes, algumas roxas. Se fica melhor com acessórios dourados, prateados ou ambos, vocês têm depois tudo direitinho no guia que eu vos vou mandar entre hoje ou amanhã. Se calhar hoje já não manda, não é? E ao fazer a análise da coloração pessoal, que isso é onde sai tudo direito, está bem? Depois no guia vocês têm lá as perguntas e têm lá a dizer se é quente, frio ou neutro. Mas, contraste. Atenção que estas duas, à parte de depois perceber que cores é que nos ficam bem, tudo começa aqui. Tudo começa no nosso subtom
e no nosso contraste. Isto são as duas, e a Vera está aí, que sabe, são as duas primeiras análises a ser feitas numa análise de coloração pessoal. É a parte é a parte básica, ok? Que é qual é o nosso subtom e qual é o nosso contraste. Porque quando nós estamos a fazer uma maquilhagem, ou quando nós estamos a usar estampas, que é o que vem a seguir, isto é super importante para perceber o que é que nos vai ficar bem. E o que é o contraste? Deixa eu ver se alguém tem aqui alguma pergunta que eu estou-me a esquecer. Já está. Não tem. O que é o contraste? O contraste é a diferença entre o tom de pele, a boca, os olhos, a sobrancelha e o cabelo. Não tem a ver com ser clara ou escura. Nós podemos ter uma pessoa de pele negra e tem contraste baixo. Podemos ter uma pessoa de pele branca, assim, branquelas mesmo, e tem contraste alto. Okay? Isto é a diferença. E como é que é a melhor maneira de vocês fazerem? Pegam uma fotografia, colocam-na a cinzento, avaliam qual é que é o grau de diferença, ou os níveis de diferença entre a vossa pele, o vosso cabelo e as sobrancelhas, os olhos e a boca. Okay? E aí 3 exemplos. Contraste baixo, na primeira, veem que eu tenho uma pele branca e pele negra. Contraste médio e depois tenho o baixo, o médio alto e o alto. Tendencialmente, as pessoas são médias. É o que mais há. Eu acho que até agora não encontrei ninguém, nem encontrado, não fiz nenhuma análise, nem contraste baixo, nem contraste alto. Tendencialmente é médio, médio, alto. O meu, por exemplo, o meu é um médio, quase a bater no médio alto. Mas é um médio. E o que é que isto significa? Primeiro, se vocês tiverem um contraste baixo, nunca na vida podem pôr maquilhagem muito escura ou cabelo muito escuro. Ou usar estampas que sejam, por exemplo, preto e branco, em que tenha muito contraste. Porquê? Isto não vai harmonizar nada com o vosso rosto. Isso vão passar uma coisa estranha. Okay? Quem tiver alto contraste, nunca na vida pode usar uma maquilhagem extremamente clara, okay? Principalmente aqueles cores corais, muito claros, muito deslavados, ou pôr um cabelo, imaginem, uma pessoa, por exemplo, aquele exemplo que nós temos ali, que é a Anne Hathaway, não sei como é que ela se chama. Imagina, aí ela tem uma fotografia dela assim, que é com o cabelo loiro. Aquilo fica completamente estranho. Porquê? Porque ela baixa muito a harmonia natural dela. Okay? E nas roupas é igual. Quem tem alto contraste nunca pode pôr uma estampa que tenha duas cores muito próximas. Porquê? Porque lava-lhe ali o aspecto todo. Fica ali uma coisa... Porque não bate uma coisa com a outra. Okay? E vocês têm aí o exemplo aqui ao lado. Tem um alto contraste, um baixo e um médio. A parte boa é que quem tem médio contraste consegue mais facilmente ir aos baixos ou ir aos altos, está bem? O que é que influencia a escolha de contraste nas estampas, na maquilhagem e no cabelo? Agora eu vou passar só muito rápido para vocês perceberem o que é. Só tinha as olheiras até ao queixo. Olha, era como eu, era quando tinha o cabelo violino, que é escuro, 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 parecia um fantasma ambulante. Ficava assim uma coisa mesmo estranha, deslavada, assim. Meu Deus, parecia que eu ia para o ginásio que ele tinha espelhos, eu era assim, ai, senhor, o que é aquilo que está, que aberração é que está no espelho? Pronto. Para vocês terem uma ideia, o que é a análise de coloração e o que é que são as 12 estações que nós falámos e as cartelas? As cartelas são estas, ok? Nós podemos, cada uma de nós pode estar num destes potes. Okay? Claro que isto é feito uma análise mais completa, não são vocês em casa. Só para vocês terem uma ideia, por isso é que eu vou passar esta parte muito rápido. Isto é o conjunto de cores, por exemplo, num inverno profundo, que é uma das cartelas, que é um inverno de cores. E o que é o inverno profundo? São cores tendencialmente profundas, ou seja, cores mais saturadas com adição de negro. Não significa que não tenha aí cores vivas, tem, só que são cores específicas para aquele subtom de pele. Tá? Aqui mais outro exemplo, ok? E, por exemplo, isto só por curiosidade, é para vocês perceberem que cada pessoa, quando está inserida, por exemplo, este é um verão puro, é um subtom frio puro, ou seja, ela é fria mesmo. Okay? Então temos ali aquelas cores que são as cores que a favorecem. E ela tem certas características no contraste, no subtom. Os cabelos geralmente são castanhos ou loiros, com um fundo acinzentado ou um loiro claríssimo. Porquê? Porque são cabelos que estão ao frio. Esta pessoa nunca vai pôr um cabelo amarelo, porque não lhe vai ficar bem.
Aqui, este é um verão, na mesma, só para vocês verem a diferença, né? É o verão claro. Não é que seja muito diferente, mas aqui as cores estão mais no seu estado puro, são mais vivas. E aqui temos umas cores mais, com mais esbranquiçado. Não significa que não tem cores escuras. Tem cores escuras. As cartelas não limitam. Não tem ali não é, porque é verão não pode ter, não, tem amarelos, tem laranjas, tem tudo, mas são laranjas específicos. E estas cores, ao serem usadas perto do rosto ou na maquilhagem, são as cores que vão tornar o aspecto daquela pessoa muito mais bonito, muito mais agradável, não é? Vocês vão ver essa diferença. Rápido. A cor é o elemento que mais comunica connosco. Somos seres visuais. 55% do que as pessoas absorvem de nós vem do visual, aparência e linguagem corporal. 38% do vocal e 7% apenas do conteúdo. Tá? Não façam como eu, que durante anos quis ser... que eu gabava-me que sabia tudo, que era que tinha conhecimento e que tinha não sei o que mais, e não caía lá nenhum, pois a minha deficiência estava em tudo o resto. Okay? As cores podem aumentar ou diminuir as nossas proporções físicas e expressam a nossa personalidade, transmitindo uma mensagem, e podem provocar reações nas pessoas que nos observam. Okay? Porquê é que nós deveríamos saber quais são a nossa cartela e qual é as nossas cores e porque é que e é importante nós percebermos isto, ok? E está aqui, por exemplo, ajuda à criação de um armário inteligente, que já vimos que nós, através de perceber a conjugação de cores, conseguimos ir buscar peças que se calhar não usávamos antes e passámos a usar. Vai-te passar a fazer compras mais rápidas e assertivas. O exemplo da base. A coloração valoriza a beleza, as cores desarmónicas podem distorcer visualmente o teu rosto, atrair atenção para áreas indesejadas, ou seja, nós vamos nos sentir melhor a nível visual, a nível da autoestima, não é? Porque, olha, e tem aqui um exemplo. Vocês veem ali na coloração, por exemplo, o primeiro exemplo, estão a ver, o rosto dela com a cor quente fica completamente cheio de manchas. No segundo exemplo não é tão visível, mas vocês repararem bem, não sei se dá para reparar, as manchas que ela tem, principalmente do lado direito do rosto, ficam muito mais salientes da primeira. Não é tão visível, mas consegue-se perceber isto. E isto é a nossa reação às cores. Agora, para perder mais um bocadinho de tempo, os últimos temas são onde eu vou perder mais um bocadinho. Não vou acelerar tanto. Vamos perder, se calhar, mais 10, 15 minutos. Que é a harmonia das cores e as estampas. Porque é que aqui, e agora aqui vocês veem muito bem a importância do círculo cromático. Porque vocês conseguem pegar no círculo cromático e perceber quais são as cores que ligam com o quê. Então temos a primeira, que é monocromática. Significa que eu pego no mesmo tom. Não precisa de ser exatamente o mesmo tom. Por exemplo, na segunda imagem o vermelho é sempre o mesmo vermelho. Mas na primeira e na terceira, vocês veem que o verde e o azul não é o mesmo. Eu não tenho que pegar exatamente da mesma cor. Eu tenho que pegar no tom e posso pôr várias tonalidades. Ou seja, posso pôr o mesmo tom mais claro ou mais escuro. Okay? Na maquilhagem, quer na roupa, sim, esta é uma combinação de elegância. Okay? Mas não é como muita gente diz que é a única. Não, porque a análoga, que é a seguir, é uma combinação igualmente elegante, igualmente fácil de trabalhar. Vocês podem usá-la porque não ficam tão presas só a um tom. Vocês aqui já conseguem, por exemplo, combinar maquilhagem com acessórios, com roupa. E qual é esta? É vocês pegarem, por exemplo, imaginem, numa peça. A peça é amarela. Okay? Vocês pegam na peça amarela e depois podem combiná-la com outra peça verde, o acessório também esverdeado, uma maquilhagem alaranjada, ou então podem pegar ali 3, 4 cores, não é? 2 é pouco, se calhar 3, 4 cores, ou mesmo 2, podem pegar em 2, não é tranquilo, mas que estejam ao lado uma da outra. É vocês pegarem numa de referência, análoga, e jogarem com o que é que está à volta do círculo. E é essa à volta que vocês vão pegar para a roupa, para a maquilhagem, para tudo.
para os acessórios incluídos. E sabem que vão sair dali com uma combinação harmoniosa, ok? Isto dentro, claro, dentro dos amarelos que ficam-vos bem, dentro dos verdes que vos fica bem, por exemplo, os meus que já são diferentes dos da Vera, ou dos da Ana Catarina, ou dos da Ana Cristina, não é? Se calhar eu tenho verdes mais frios, a Ana Cristina tem os verdes quentes, a Patrícia tem os verdes claros, não é? Pois é, dentro de cada grupo, de cada pote. Mas vocês, mesmo não sabendo certinho qual é o vosso pote, não é? Qual é a vossa cartela, que só com análise de coloração é que é possível, vocês podem perceber que podem pegar na roupa que têm, nos acessórios que têm e conjugá-los mediante o círculo, mediante as cores que estão perto umas das outras, tá? Que esta é igualmente elegante, tá? É uma combinação igualmente ideal para qualquer situação. A tríade, que é a mais, esta é um bocadinho difícil às vezes de compreender. Por exemplo, uma combinação mais alegre, tendencialmente é uma combinação mais alegre, que não nos dá aquele risco de blocos de cores muito intensos, que podem ali criar algum tipo de desproporção física, acaba por ser mais amiga nesse sentido, não torna tão evidente as cores, ok? Mas é uma combinação mais alegre, mais diversificada. Mas vocês podem pegar nisto, por exemplo, para combinar certos acessórios que pensam que nunca vão combinar aquilo com nada, e se calhar vão perceber que se calhar aquele acessório amarelo, não sei o quê, até têm umas calças e uma camisola, por exemplo, numa cor avermelhada e as calças azuis, que até fica bem. Se puser umas calças de ganga, uma camisola vermelha e tem uma mala que até é um amarelado, isto até fica giro. Eu pensei que nunca ia poder usar este amarelo. Mas afinal eu tenho cores que usam. E é isto que nós fazemos, por exemplo, na consultoria, nesta análise que nós fazemos no guarda-roupas, que é aproveitar aquilo que a gente tem. E muitas vezes vocês têm peças, principalmente de cores, ou estampas, na pior, que não sabem onde é que vão usar. E vocês podem usar a tríade para incorporar os acessórios, malas, sapatos, cintos, coisas que vocês têm em casa que acabam por não conseguir usar e que percebem que afinal, depois conjugando com esta, com aquela cor já dá. E o que é a tríade? É pegar numa cor, saltar 3 e pegar na quarta, saltar 3 e pegar na quarta, ok? E isto vocês têm que ter o círculo cromático, tá? A última é complementar. Esta é preciso um alerta para quem faz para as maquilhagens, porque vocês ao pegarem na complementar, fazer um olho com uma harmonia complementar, no meio fica castanho. O que é que têm que fazer? Têm que fazer uma cor de transição. Esta é a harmonia que mais riscos pode trazer. Porque, por exemplo, na roupa e tudo vai criar blocos, vai criar que as cores, assim, um roxo e um amarelo, vão se auto-evidenciar um ao outro, ou seja, as cores ficam mais fortes ainda, ok? Esta é aquela harmonia que é preciso algum cuidado, porque acaba por tornar as cores mais garridas, tá? E na maquilhagem, se for num olho, no meio fica castanho, porque junta as 3 cores primárias. Aqui tem alguns exemplos, ok? Só harmonia monocromática, harmonia análoga, como vocês veem, super elegante, linda, a análoga é linda, eu acho que é uma harmonia muito bonita porque traz muita personalidade, eu acho que é uma boa ferramenta para vocês usarem. A tríade, okay? Tem aqui vários exemplos, e aqui a complementar, como vem complementar aquela que se destaca mais, apesar que na primeira nós temos ali cores mais neutras. Se vocês verem as 3 primeiras imagens, são cores mais neutras, tá? É uma complementar com tons neutros, ok? É o verde neutro, que é um verde saturado, depois ali é um arroxeado claro, ok? Com muito cinza, então acabam por tornar-se, no fundo, temos aqui uma opção para que esta harmonia não seja tão chocante, um choque tanto, tá? Combinação de estampas. Querem fazer sorteio agora, depois fazemos as estampas? Pode ser? Eu vou só escrever o nome das pessoas. Ana Catarina. Ana Cristina. Olha, este é o último tema. Vocês depois podem ir embora ou então podemos ficar aqui
quem quiser para perguntas. Andreia Marques, Cláudia Alves, Diana Ferreira, Eva Dias, quem não veio vai ficar-se arrependido. Olha, Patrícia Souza e a Vera. Estão aqui todas, ok? Sem batuquices. Espera aí, convém eu fazer interromper a partilha, não é? Vocês verem. Não sei se eu estava para ver. Estão aqui todas. Eu vou dobrar todas igual. Acaba tortas tem preferências, está bem? Eu aqui a Andreia Marques, mas eu já vou apanhar. No chat tem alguma coisa? E Ana Catarina. As últimas rezinhas. Estou a olhar para a coisa. Tan, taran, tan. Quem saiu? Quem saiu? Ha! Não vou a Coimbra, Andreia. Andreia Marques. Está aqui. Quase. Oh, Vera, era um bocadinho mais abaixo, não era? Ai, da outra vez os 10 minutos, coisa chata. Meninas, quem não saiu que não fique triste. Vais ter comigo? Ah, pronto, está bem, pode ser. Ah, não vou a Coimbra fazer coloração, análise de coloração, nem penses. Pronto. Então fazia-te análise de estilo, depois tu escolhes. Se quiseres vir cá, faço-te a coloração, se não faço-te análise de estilo. E pronto, Mafalda e Andreia foram as duas sortudas. Tenho uma prenda muito boa, vou-vos dizer já. Claro, vamos acabar, que senão vocês matam-me. E eu quando fiz a apresentação, eu disse, ai meu Deus, eu não sei como é que eu me vou safar em 1h30, eu já sabia que eu não ia conseguir. Mas pronto, espero que esteja a ser produtivo. E agora, a combinação de estampas, eu sei que, eu não sei vocês, mas eu adoro esta parte. Como é que se combina estampas? Ai, isto dá aos looks uma coisa maravilhosa. Como é que nós combinamos estampas com estampas? Eu posso dizer que desde que percebi isto, para mim foi libertador. Foi porque eu percebi que gosto muito de me ver e os meus looks e tudo, e sair daquele preto, sair daquele monocromático, sair daquelas... E eu gosto muito. Por acaso hoje só trago um bocadinho aqui no lenço. E já agora, sabem que combinações é que eu usei aqui? Eu peguei no azul, fui à combinação análoga aqui com a roupa, com o meu lencinho, não é? São parecidos. E depois fui com o vermelho, ou seja, para a harmonia, está-me a falhar o nome agora. Acredita que me falhou o nome? Complementar. Eu usei 2 harmonias, mais ou menos. Agora, estampas, para vocês não me baterem. Como é que a gente combina estampas? Ok? Esqueçam a estampa com a lisa. As estampas têm que ser só com uma peça lisa. Não, vocês podem combinar estampa com estampa. E isto vai estar no vosso guia das cores, está bem? Com exemplos e até em relação ao tipo físico, tem lá assim bastante material. Primeiro, estampas com padrões diferentes, mas com cores iguais. Significa que nós podemos pegar em estampas às riscas, às bolas, às flores, seja como for, os padrões podem ser diferentes, desde que as cores delas sejam iguais. Não significa que tenha que ser o mesmo tom, pode ser tonalidades diferentes, que vocês veem aí. Okay? Só que é o vermelho e o branco. Vocês, como por exemplo ali a terceira tem o vermelho e o branco, a parte de cima não é tão vermelho, né? mas a cor da estampa é vermelha. Okay? A primeira temos o preto e o branco, só que eles são diferentes, apesar de não são, ou seja, vê-se muito bem é na segunda. Vocês reparam que as riscas e o branco e a saia é preta com umas pintinhas brancas. As cores estão lá, ok? Não tem que ser, por exemplo, imaginem,
a saia daquela segunda tinha que ser praticamente toda branca e só com umas pitinhas pretas. Não. O importante é que sejam as mesmas cores. Okay? O tipo de estampa não interessa. Segundo, estampas com padrões diferentes ou iguais, combinando usando as harmonias das cores. Posso dizer que esta é a mais difícil de todas. Significa que nós podemos pegar estampas completamente diferentes, padrões completamente diferentes, desde que cumpra a harmonia das cores. Monocromática, tríade, complementar ou análoga. Ou seja, pegamos no círculo cromático, eu tenho uma peça que é verde e azul. Eu vou perceber aquele verde e azul com qual cores é que posso combinar. Tá? Esta é a mais difícil de todas. Terceira, positivo e negativo. Mesmas cores, uma peça, o fundo é escuro e a estampa é clara. Na outra peça, a estampa é clara e o fundo é escuro. E a estampa é a mesma. Bem? É o mesmo padrão, vocês veem ali riscas, quadrados, quadrados, flores, flores, borboletas, acho que é borboletas aquilo, bolas, bolas. Tá? Só que os fundos contrastam, ou seja, no cima o fundo é escuro, a estampa é clara, no de baixo o fundo é claro e a estampa é escura. Estampas clássicas, podem combinar à vontade. As estampas clássicas são ideais para vocês combinarem as outras todas. Quais são as estampas clássicas? É as riscas, é o xadrez, é o pau-á, é aquelas bolinhas. Pronto, são este tipo de... Vocês procurarem na net estampas clássicas, aparece. Este aqui tem 3 exemplos. Vocês conseguem ver aqui alguns. Por exemplo, no primeiro é a risca, no segundo é a riscas, naquele é aquele zigue-zague. Riscas, bolinhas e bolinhas. A estampa da oncinha é uma estampa clássica. Ok? O animal print da oncinha, que é aquela que tem a bolinha pequenina. Estampas com padrões iguais, mas cores diferentes. Okay? O padrão é o mesmo, o desenho é o mesmo, as cores são diferentes. Muda as cores. E vocês têm aqui conjugações muito giras e fica mesmo bonita esta conjugação, ok? Dá uns looks bastante interessantes. Estampas com padrões e cores iguais, mas os tamanhos são diferentes, ou seja, o desenho do tamanho aumenta ou diminui, tá? Pronto. Agora acabamos. Isto aqui é só uns contactos. Tem... Agora, onde é que está uma coisinha para eu tirar? Ok? Pronto. E eu sei que acelerei um bocadinho no fim, principalmente porque estávamos aqui há muito tempo. Mas vocês vão ter isto depois. Eu amanhã devo já vos deixar o PDF no grupo. Entretanto, depois da gravação, quando estiver disponível, também deixo lá. Não vou deixar amanhã. Podem rever. Eu vou deixar o grupo aberto até quarta-feira, ok? Para vocês colocarem lá perguntas. Eu tinha posto ali, eu avancei, mas estava ali uma anotação. Os serviços de consultoria de imagem, todos eles, neste momento, estão com 50% de desconto, sim, se vocês vos interessarem, porque é lançamento, né? Estou a abrir agora o espaço e a atividade direitinho, por isso, só vou ficarem com esta informação, às vezes alguma coisa, nestes primeiros períodos, já estão todos com 50% de desconto, inclusive a análise de coloração. Mas mais importante que isso, eu só queria que vocês ficassem com esta ideia. Eva, não precisas pedir desculpa, Eva. Eu só espero quero que tenhamos, que vos ajude mesmo no dia a dia. Tirem o círculo cromático da internet, ele é gratuito, está bem? Vão à internet, pesquisam o círculo cromático e tiram-no. Tenham-no com vocês, comecem a fazer este jogo, não é? Perceber, até apontar que cores é que costumam gostar, que não gostam, olhar para o vosso quarto-vestidos, perceber realmente o que é que está ali a fazer falta. Se vocês usam muito o preto, se usam muito o branco, se estão sempre nas mesmas cores, se começarem a analisar, esta análise tem que ser feita, não é? Dar a papinha tipo toda, olha, isto não é trabalho, porque se eu vos desse isso, vocês amanhã não sabiam, viam uma coisa diferente e não sabiam. Tentem compreender mesmo como é que é a dinâmica da coloração e das cores,
Pronto, e vocês vão percebendo isso e de certeza que vocês, como a Vera há bocado disse, que teve o cabelo loiro, não é? E que não lhes ficava bem, vocês começam a perceber isso, não é? E acabam por poupar tempo e dinheiro do vosso dia-a-dia. Obrigado. Obrigada. Eu vou desligar a gravação. Entretanto, isto vai